O desafio da baleia azul, o aplicativo SimSimi, o desafio da boneca Momo. O que será que esses fenômenos têm em comum? Está começando agora mais um programa Saia da Fogueira com Joana Dark Sakai. Olá, bem-vindo ao nosso programa. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante e muito importante, porque ele remete aos nossos filhos, aos nossos queridos alunos, aos nossos afiliados, vizinhos, enfim. Você se lembra, não faz muito tempo, sobre o desafio da baleia azul e das vítimas que foram feitas ao redor do mundo, sobretudo na Rússia. Você se lembra também que o aplicativo SimSimi foi retirado do Brasil, foi retirado do nosso país por conta de um mau uso. E mais recentemente tem se falado do desafio da boneca Momo, embora esse seja um fake news. De todo modo, o que a gente quer aqui ressaltar é o quanto essas circunstâncias, ou circunstâncias que envolvem essa natureza, nos deverá remeter a pensar na fragilidade, na vulnerabilidade que envolve aquele usuário que dá atenção a essa condição, Por exemplo, uma criança que usa, ou mesmo um adolescente que usa a internet, as ferramentas dispostas na internet de uma maneira inadequada, também acontecerá a ela uma condição inadequada deste retorno. Como ela posta, como ela se expõe, como ela vai se espalhando, como ela vai compartilhando aquilo que ela acha interessante. Será que esse interessante é de fato interessante? Ou será preciso que o adulto que a acolhe, que a supervisiona, notadamente seu pai, sua mãe, tenha uma aproximação genuína, para que ela tenha uma orientação também genuína, para que ela não se perca nesse volume gigantesco de situações nas quais ela se envolve. Então veja, mais recentemente nós vivemos com muita preocupação o desafio da baleia azul. Não deixou vítima no Brasil, pelo menos não que se saiba de um modo contundente, mas a gente sabe que provocou um pânico entre pais e mães, sobretudo, e entre as escolas, porque foi lá sendo colocado ameaças, incitação ao suicídio, que poderão levar a criança, se não ao suicídio, à depressão, ao pânico, à crise de ansiedade, que são todos movimentos, são sinais que os pais precisam observar, compreender e tomar uma atitude efetiva. Porque a criança está muitas vezes falando ou se comportando para nos comunicar algo, e esse algo não está sendo lido por algum motivo e a criança vai se perdendo. Então eu quero aqui deixar uma mensagem aos pais, para que eles possam efetivamente aproximarem de seus filhos e ter com eles diálogo sobre isso, As escolas também possam se aproximar dos seus alunos e permitam com que hajam, em algumas escolas se chama roda de conversa, em outras se chama roda de diálogo, em outras se chama assembleias, que é poder falar desses assuntos pontuais, para que as angústias deles sejam ouvidas e sejam respeitadas. Nada de dizer que é bobagem, que é tolice, que é coisa da sua cabeça, parar com isso. Ao contrário, precisa considerar que de fato ele está num movimento de angústia e está precisando dividir. À medida em que ele não é ouvido, ele vai se resolver de alguma forma sozinho, e quase sempre do pior jeito, que poderá ser por dificuldades de aprendizagem, por dificuldades de relacionamento, por falta de apetite ou por voracidade, um excesso de apetite, poderá ser por insônia ou por um sono prolongado. Enfim, N situações onde a criança vai dando sinais de que ela não está bem e que esse não estar bem precisa ser compreendido. Então, se o pai, sobretudo o pai e a mãe, não tem essa compreensão, este olhar, essa criança vai se perder e vai se tornar um adolescente muito complicado, E aí ficam envolvidos com o mundo virtual, que é um mundo que veio para ajudar, mas que também tem um malefício nessa relação com a criança, com o adolescente, exatamente porque ele está em formação. Ele ainda não adquiriu maturidade suficiente para que siga sozinho, a partir de si mesmo, entendendo que o que ele faz é correto.
Então, a orientação dos pais, a presença genuína, o cotidiano, a participação no cotidiano da criança, a participação na vida escolar desta criança, nas festas escolares, nas reuniões escolares, na lição de casa, tudo isso faz com que a relação se torne estabelecida e comprometida, na qual pais e filhos se entendem como uma relação íntima, né? E essa intimidade chama a responsabilidade. E a criança certamente sentirá-se-á mais atendida nas suas necessidades. Então, o que eu quero aqui falar não é exatamente sobre este ou aquele aplicativo, sobre este ou aquele desafio veiculado via internet. O que nos resta pensar de um modo sério é do quanto tudo isso faz com que a criança e o adolescente fique vulnerável e se envolva nessa questão ou em outras questões, que muitas delas a gente já entendeu que são fake news. Então veja, a importância maior dessa história toda é o quanto o pai, a mãe, o adulto, a escola se aproxima dessa criança ou desse adolescente e faz uma leitura mais genuína. Então, o que eu fiquei sabendo, que vocês também devem ter ficado sabendo, que algumas escolas até mandaram alguns comunicados aos pais para que eles ficassem atentos aos filhos em relação aos seus comportamentos. Mas a pergunta que me fica é, seria esse procedimento suficiente para esclarecer aos pais o porquê dessa preocupação? Não é? Então, nesse sentido, eu chego à importância da escola poder providenciar palestras com profissionais competentes que falem do tema, que falem sobre essa abordagem do adulto em relação à criança. Psicólogos, psiquiatras, pediatras, neuropediatras, psicopedagogos, enfim, pessoas que trabalhem com essa faixa etária que a escola está requerendo e que possam lá dar informações, dar orientações, onde todos possam ficar mais abastecidos e saibam o que fazer, saibam como iniciar um movimento de leitura se o seu filho ou sua filha está de fato envolvido numa condição de perigo, quer seja pela internet, quer seja fora da internet. Este era o nosso recado de hoje, para você que é pai, que é mãe, que é educador. No próximo programa eu vou trazer para vocês orientações práticas de como é possível prevenir, de como é possível fazer uma leitura mais aproximada de um eventual sofrimento que seu filho possa estar passando por conta de um uso menos adequado das ferramentas da internet. Muito obrigada, e se você gostou desse vídeo, se inscreva, né? Compartilhe, acesse o nosso canal, dê seu like, mande sua pergunta e desde já eu agradeço. Até o próximo programa.